Olá, meus amigos, muita luz, muita paz a todos. Meu nome é Valdete Niero, faço parte do NEP Gesiel e estamos aqui para mais uma reflexão do livro Ceifa de Luz, de Emmanuel, hoje com o capítulo 9, A Perda Irremediável. Sendo o título Perda Irremediável, a gente já fica pensando sobre o que seria uma perda para o espírito e uma perda que não poderia ser recuperada. Facilmente reconhecíveis algumas perdas materiais, perdemos objetos, propriedades, até fortunas imensas. Entretanto, essas perdas materiais podem, em muitos casos, ser recuperadas. Mas uma perda material pode refletir uma perda para o espírito? Na verdade, a gente pode pensar, que pode representar não uma perda, mas uma oportunidade, sendo assim uma grande dádiva divina de se encarar a dificuldade, de galgar um degrauzinho a mais, desde que encarada com serenidade, com resignação, Mas Emmanuel fala das perdas irremediáveis, as que não se pode recuperar, nem aproveitar espiritualmente. Ele mostra no decorrer do texto que tantas perdas que nos acontecem são perdas aparentes, mas que podem nos trazer grandes ensinamentos, podem nos trazer melhorias interiores, desde que encaradas com sabedoria, serenidade e resignação. Primeiramente, o versículo que ele coloca para comentar é: portanto, vede como andais. É um versículo de Paulo que está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Esse capítulo da carta aos Efésios é muito interessante. Paulo traz muitas orientações sobre o nosso comportamento, sobre o nosso caminhar. É nesse capítulo de Paulo que ele coloca duas frases que a gente conhece muito. A primeira é: andai como filhos da luz, e a outra é: ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. E na sequência vem esse versículo que ele pinça para comentar aqui: portanto, vede como andais. Olha, se somos filhos de Deus, e Deus é luz, então somos filhos da luz. E Jesus nos diz: vós sois a luz do mundo. Então que possamos caminhar nesse mundo, nessa e em outras existências, refletindo essa luz divina, refletindo esse DNA divino. E quando ele fala: desperta, levanta-te de entre os mortos, são aqueles que espiritualmente estão adormecidos, espiritualmente estão mortos, desperdiçando essa bênção magnífica que é a nossa reencarnação, voltando-se e valorizando apenas para as coisas transitórias, bens, títulos, status social, prazeres carnais, e esquecendo-se ou ignorando nossa real condição de espíritos temporariamente na carne. Portanto, vede como andais. Nos lembra Emmanuel nessa lição? Pois há que se aproveitar a cada momento, cada situação dessa existência, para que o nosso espírito desperte, se ilumine e se aproxime do Pai cada vez mais. Emmanuel começa a lição dizendo assim: aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Vejam que lindo! Nos alerta para que aprendamos a ver com o Cristo as dificuldades que se nos aparecem aí durante a existência. Ver com o Cristo representa: encare essas situações com o Cristo no coração. Tende em mente as lições que Ele nos deixou, qualquer que seja a situação. A gente lembra do nosso irmão Asclépios, lá do livro Obreiros da Vida Eterna, que visita nosso lar vindo das esferas superiores, que quando solicitado a ele
uma orientação por diversas pessoas, né, sobre dificuldades particulares, as mais diversas. Para cada uma delas, ele retira uma folha de entre os pergaminhos que trazia e lia um versículo do Evangelho. Como a nos dizer que sejam quais forem nossas dificuldades, sempre vamos encontrar orientação segura no Evangelho do Cristo, né? Portanto, sempre, em qualquer momento, em qualquer situação, a busca do nosso coração deve ser o Cristo e com o Cristo. Caso contrário, ao invés de enriquecer o nosso coração, a gente vai empobrecendo, né? Diante de tantos tesouros que nos são ofertados, tantos tesouros inutilizados, desperdiçados. Emmanuel prossegue. Muitas vezes, a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem, e quase sempre a aprovação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas da luz. É sempre com o Cristo que encontramos o consolo, as forças necessárias para atravessar qualquer que seja a fase difícil. Portanto, a calúnia que te fez perder o reconhecimento, o apreço de amigos, trata-se de uma perda aparente. Ela promove o cárcere infortúnio, como ele diz, cárcere do infortúnio, e a gente recebe com isso a dádiva de momentos de reflexão para o devido aproveitamento da lição. Sendo prova ou expiação, que possamos ter forças para enfrentá-la com amor, serenidade e com o Cristo. Emmanuel prossegue. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado pelo suor do próprio rosto, e por vezes numerosas, o obstáculo que te visita impiedoso é simples medida da esperança e da fé, concitando-te a superar as próprias fraquezas. Tudo que a gente consegue com o nosso próprio esforço, né, tem sempre muito mais valor para a gente do que aquelas que a gente adquire gratuitamente. Sendo assim, se nos é negado um auxílio qualquer, isso nos impulsiona a buscá-lo, a lutar por ele e com o nosso próprio esforço. Quando na nossa oração do Pai Nosso, né, a gente diz, pão nosso de cada dia que nos dai hoje, a gente não está pedindo que o pão caia do céu, né? Mas a gente está pedindo que a gente tenha as forças necessárias para trabalhar e conseguir o pão de cada dia. E busquemos o pão de cada dia do corpo, mas busquemos também o alimento da alma, que este sim nos garantirá nosso crescimento espiritual. E Emmanuel prossegue. O ouro, na maioria dos casos, é pesada a cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham, e a evidência do mundo, frequentemente, não passa de ergástulo em que a alma padece angustiosa solidão. Descerra a própria alma a riqueza divina, esparsa em todos os ângulos do campo em que se te desdobra a existência e incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideias, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Parece que Emmanuel aqui nos alerta sobre a verdadeira riqueza. O ouro, o dinheiro ou a evidência no mundo tantas vezes apresentam-se como pesado fardo aos que o detêm. Tantas vezes não passam de claustros solitários, corações tantas vezes incompreendidos ou mal orientados. Andemos em nossa jornada à busca da riqueza divina, que é abundante e espalha-se por toda parte indiscriminadamente. Esta sim deve fazer parte das nossas buscas, dos nossos sentimentos, ideias, palavras e ações. Mas como diz Emmanuel, almeja nosso Pai que todos os que nos rodeiam possam enriquecer-se com as dádivas divinas que jorram incessantemente do alto. Nos diz Ele que todos
se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. E ele não deixa de incluir o trabalho, né? Colocando claramente a ideia de que nada nos vem sem nosso esforço, sempre na postura de ação, de movimento, do bom combate, da boa vontade, da busca incessante da perseverança. E que também nada nos chega que não venha da graça de Deus e da sua infinita misericórdia. Prosseguindo, Emmanuel nos diz: lembra-te de que a morte, por meirinho celeste, tomará conta a cada um. Recorda que os mordomos da fortuna material, tanto quanto as vítimas da carência de recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao certo com a justiça indefectível. Sejamos ou estejamos onde ou como nessa existência, a todos chegará o momento duro. E nesse momento, as contas certamente serão ajustadas. Caluniados ou caluniadores, ricos ou pobres, sábios ou ignorantes, felizes ou infelizes, a todos seremos apresentados diante da justiça divina. Se passamos por calúnias e perdemos o reconhecimento das pessoas que nos rodeiam ou a convivência de pessoas que amamos, se perdemos bens materiais, são aparentes perdas. Se de um lado você perde o conforto do alimento oferecido gratuitamente, de outro você recebe a oportunidade grandiosa do crescimento do trabalho e do aprendizado. E a oportunidade do trabalho é sempre a dádiva que lhe propicia o ganho de outras dádivas. Se de um lado perdemos o reconhecimento temporário de amigos, de outro recebemos a oportunidade de, através do exemplo de nossas atitudes e do amor, recuperá-los e talvez ajudá-los. Se de um lado temos o fardo pesado da fortuna e da evidência no mundo, de outro recebemos a oportunidade de tantos auxiliar e propiciar que outros também tenham oportunidades de crescimento, trabalho e alegria. Entretanto, no último parágrafo, Emmanuel nos alerta que existe sim uma perda que não temos como recuperá-la ou como aproveitá-la. E ele nos diz: guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil da caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes, mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. O tempo, meus amigos, o tempo, esse não volta. Desde o momento que o Criador haja dito que haja luz, Ele tem nos proporcionado oportunidades incessantemente. As dádivas chegam indiscriminada a todos, que haja luz a todos. Cabe a cada um de nós reconhecê-las e, sem desperdiçar as oportunidades, sem desperdiçar nosso tempo disponível em cada existência, saboreá-las. Fazer bom uso, promover a vinda dos frutos decorrentes da nossa ação no bem, do nosso bem caminhar, do nosso bem proceder. Essencialmente nessa época de transição, essa mensagem nos cala fundo no coração, porque mais do que nunca otimizar o tempo torna-se fundamental. Nosso tempo é agora, nunca se fez tão necessário. Aproveitemos cada segundo. A gente lembra no versículo que está lá no capítulo 24 de Mateus: os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Judéia seria aquela condição espiritual daqueles que já buscam a lição do Mestre, já buscam trabalhar com Cristo, né? Muitos dos que estamos aqui conectados podemos nos identificar com essa ideia, né? E Jesus diz: fujam para os montes. Como assim para os montes? A gente entende, né, no Evangelho que normalmente os montes representam elevação, sintonia com o mais alto. E é o que a gente busca sempre, né? E Emmanuel nos diz: a Baixada está repleta de nevoeiros tremendos. Baixada é aquela região daqueles que ainda não buscam essa conexão, né? Apesar do conhecimento que a gente já tem, do entendimento um pouco melhor do que é a vida realmente, a gente pode, se a gente não se esforça, não fica vigilante, a gente pode ser abarcado por esse nevoeiro, por essa sintonia, né?
E a gente vê isso frequentemente, mesmo entre os companheiros espíritas, né? Quando? Com a desesperança, pessimismo, tristeza, desencanto, porque permanecem nos vales, permanecem nas baixadas. Nesse mesmo capítulo tem um versículo que diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O nevoeiro é intenso, portanto, mais do que nunca, é nosso momento de estarmos vigilantes, fugir aos montes, investir na nossa elevação, aproveitar nosso tempo. As dádivas divinas sempre se fizeram abundantes. Cada segundo da nossa existência se torna fundamental. Aproveitar o tempo é, portanto, o vede como andais. Veja como está seu dia, a utilização do teu tempo, porque cada minuto que passa terá sido uma parte do presente que Deus te ofertou para essa encarnação, para que você se tornasse uma pessoa melhor, para que você contribuísse com a obra do Cristo nesse planeta. A vida passa rápida, né? E a gente tem que lutar contra o comodismo, a ociosidade, porque caso contrário a gente vai chegar no mundo espiritual, como diz o ditado popular, com cara de tacho, né? É como se você tivesse comprado ingresso para um filme, entra no cinema, dorme o tempo todo. Você perdeu o filme, perdeu o filme. E conta-nos, né, o benfeitor, que chegado no mundo espiritual, o remorso do tempo perdido é indescritível. Eu me lembro também de João, capítulo 9, versículo 4, temos a fala de Jesus: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Então, bem-aventurados os que aproveitam o dia generoso para as realizações próprias e para os que nos rodeiam. Então, que não nos esqueçamos de aproveitar o tempo na aquisição de luz enquanto é dia, porque depois que as trevas da noite chegarem em sua existência, a sua luta para alcançar a luz será muito mais difícil. Sabemos que não será impossível, mas muito mais difícil. Portanto, vede como andais, suba aos montes e não deixe seu coração esfriar com tantas iniquidades. Muita luz e muita paz a todos.